aprender a configurar o banco de dados em sua hospedagem. Existem diversas hospedagens, né, diversos painéis de controle diferenciados. Então, não se apegue muito a esse painel, porque provavelmente numa outra hospedagem que você adquirir, o teu painel não vai ser igual a esse, tá? Mas a gente precisa se orientar aqui de acordo com o que a gente precisa fazer. Se você assistiu a aula onde eu falei um pouco mais a respeito de hospedagem e tudo mais, você vai se lembrar que eu falei que toda a parte de painel de controle ele vem com uma caixinha de ferramentas, né? Ele vem com diversas configurações conforme você está vendo aqui. Mas a gente tem que focar exatamente naquilo que a gente vai usar, tá? Então, como a gente está falando de banco de dados de hospedagem, provavelmente na sua hospedagem você vai ter a opção de pesquisar o banco de dados ou de configurar o banco de dados, tá? Aqui, no caso da minha hospedagem, que é uma hospedagem feita no cPanel, olha só, painel de controle cPanel. Se você tiver com uma hospedagem que seja de cPanel também, provavelmente ela vai ser muito parecida com isso daqui, tá? E aí, para o banco de dados, eu vou colocar aqui, ó, MySQL. E ele já me trouxe as opções de configuração de banco de dados, olha só. As opções para poder configurar, criar um banco de dados. Como a gente falou que precisa ser um banco de dados MySQL, eu vou clicar aqui na opção Banco de Dados MySQL. E aí ele vai me levar para uma área onde eu vou configurar as informações relacionadas ao banco de dados do meu site WordPress. Então a primeira coisa, criar um nome para o banco de dados. Eu vou colocar aqui o nome Meet and Greet. Por que eu vou colocar esse nome? Porque eu estou criando banco de dados para um projeto que eu estou fazendo para um cliente. Então, eu vou ter que criar um site para esse cliente e aí eu vou usar toda essa configuração que eu vou fazer como exemplo para te ensinar. Tá? Então, Meet and Greet vai ser o nome do banco de dados. Foi criado. Agora, eu preciso, depois que eu criei o banco de dados, aqui já está tudo ok. Meu banco de dados já está criado aqui. E agora eu preciso criar um usuário. O meu usuário eu vou criar com o mesmo nome. Então vai ficar Meet Greet. Opa. Meet. M-A-T. M-A-T. Meet Greet. E a senha, vou criar uma senha aqui para esse banco. Vou colocar assim aqui. Perfeito. Vou criar o usuário. Opa. Agora sim. Vou criar o usuário. Perfeito. Então aqui eu criei o banco de dados e criei o usuário. Agora o que eu preciso fazer? Conectar esses dois. Então, eu vou vir aqui, ó, adicionar usuário ao banco de dados. E eu vou selecionar usuário e vou selecionar o banco de dados e vou adicionar. Quando eu faço esse procedimento, ele pergunta se eu quero ceder todos os privilégios para esse usuário. E aí, eu seleciono como todos os privilégios e faço as alterações. Então, esse é o primeiro ponto, banco de dados, tá? Lembrando que depois que você criar o usuário e o banco de dados, o usuário e a senha, é muito importante você anotar essas informações, porque a gente vai precisar delas lá na frente, tá? Algumas hospedagens, elas cedem, na realidade, os dados do banco de dados, ou seja, do hosting, né? De onde está hospedado, que geralmente é uma série de números ou é um nome, como se fosse um nome de um site. Então é muito bom você deixar isso anotado. Se o seu servidor não te dá essas informações, se a tua empresa de hospedagem não dá essa informação,
é porque realmente a gente não vai precisar lá na frente.